Bom dia, boa quarta-feira para todos. Boa quarta. Ação purificadora por meio de pragas da agricultura. Publicado no livro Evangelho do Céu, volume 4, Salvação, editora Lux Orens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. Aparecimento das pragas na agricultura. Analisando sob esse prisma, podemos verificar a influência de Cássio nos vários aspectos da existência global, um dos quais são as pragas na agricultura, que aumentaram bastante nos últimos tempos, tanto em quantidade como em variedade. Este ano, as brocas que atacam o arrozal exacerbaram-se de forma considerável. Há algum tempo, esse tipo de inseto nem existia. Além dessas espécies que agridem o arrozal, outros tipos de pragas também vêm se avolumando. Isso está ocorrendo devido ao fato de os agricultores terem intensificado o uso e as variedades de fertilizantes. É a mesma lógica que provoca a proliferação dos tipos de doenças, que igualmente se deve à expansão de toda sorte de medicamentos. O Meixão explica assim. Não usava nada, adubo, nenhum, começo, né? Quando o ser humano começou a fazer agricultura. Com o tempo, passou a misturar outros elementos na terra, né? E momentaneamente viu que aquilo ali fazia a planta crescer mais rápido. Porém, devido a esse ato, começou a aparecer praga para limpar essa impureza que foi colocada na terra. A praga surge por causa da impureza colocada na terra. Aí o que acontece? Né? Aí surgiu uma praga, aí põe um veneno. Aí põe um veneno, aí aparece outra. Aí muda o veneno, põe outro. Aí aparece outro. E assim vai. E doença, ele fala, é a mesma coisa. No começo, ontem estudamos sobre isso, né? Ontem, na aula de ontem à noite. Não usava remédio. Não usava remédio. Aí começou a usar remédio, via que tomava aquilo e que a purificação parava. Parava a purificação. Ah, que maravilha. Porque não entendia que a purificação era uma coisa boa. Achava ruim. Né? Vomitar, diarreia, febre, achava muito ruim. Aí começou a descobrir coisas. Aí, descobrindo isso, paralisava. Mas depois surgia uma purificação mais forte. E aí aquele que você tinha tomado já não faz mais efeito, tem que tomar outro, mais forte. E assim concomitantemente. Então cada novo remédio que é fabricado, aparece uma nova doença. E por isso hoje tem tanto especialista em tudo que é tipo de ramo da medicina. Você tem um problema de respiratório, você for você tem que ir no médico que cuida só disso. Se é no olho, é só o olho. Antigamente era clínico geral, né? Agora é um pelo nasceu não sei aonde. Tem um médico do pelo que nasceu não sei aonde. E um remédio específico para fazer aquele tratamento. E aí começa a aparecer um monte de doença que não tinha antes. Sintomas que você pessoas vão, né? Procurar o médico fala, é virose. Não sabe nem o que é. Não sabe.
Você vai com sintomas assim de alguma coisa em um hospital, o pessoal lá, é isso. Aí se você vai em outro, o outro fala, não, não é isso, é outro. Se você for em 4, é capaz de te darem 4, 5, 10 diagnósticos diferentes. Isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Terrível, né? Assim, pode-se afirmar que as pragas se multiplicaram por causa da maior variedade de fertilizantes. Mas por que o aumento de caso provoca essa progressão na quantidade de pragas? Conforme vai aumentando a quantidade de caso no mundo espiritual, aumenta o número de pragas e de doenças. Por quê? Existe uma boa explicação para isso, que não se atém à mudança de temperatura. O surgimento de insetos, pragas e bactérias é uma ação purificadora que se torna necessária quando ocorre um acúmulo de impurezas que precisam ser eliminadas. Deus criou a matéria com essa necessidade, portanto, é uma ocorrência natural. Vejamos o surgimento das pragas na produção agrícola. Os fertilizantes, que são substâncias venenosas, quando aplicados e absorvidos pela planta, tornam-nas impuras. E para fazer a eliminação desse veneno, surgem os insetos que irão se alimentar dele. O problema maior é que, além de ingerirem as substâncias tóxicas, eles também consomem uma parte da planta, o que faz com que ela acabe secando e enfraquecendo. Durante a Era da Noite, caço era escasso. Entendeu, não? Era pouco caço. Espírito do fogo era muito pouquinho. Era um foguinho, uma faisquinha. Enquanto que o espírito da água era muito. Então, tudo caminhava para essa solidificação. Solidificação. Com a chegada da Era do Dia, esse foguinho, 1891, no mundo divino, começou a aumentar esse foguinho lá, no mundo divino, não é no mundo espiritual, no mundo divino, nem no mundo material, no mundo divino começou a aumentar. Como Deus da Era do Dia assumiu novamente o lugar dele, Deus de fogo. Aí aumentando. Aí começou no mundo espiritual, passou do mundo divino para o mundo espiritual. Começou 1931, mundo espiritual, aí fogo. E do mundo espiritual, que é ligado com o mundo material, começou a refletir aqui. E a partir da década de 50, começou aqui também o foguinho a aumentar. Passados já mais de 70 anos, aqui do aumento da luz no mundo material, esse poder da água de solidificar enfraqueceu. E o poder do fogo de dissolver aumentou. Então, para que a água consiga superar o fogo, ela tem que aumentar muito a força dela. Então, para que um remédio faça efeito, ele tem que ser muito forte. Para que um veneno faça efeito, ele tem que ser muito forte. E esse é o problema que nós estamos atravessando hoje, onde existem inúmeras doenças, e as doenças que são a limpeza
estão cada vez mais fortes, porque o veneno é cada vez mais forte. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Um enorme problema. No Shitsoma, quando fala sobre, por exemplo, doenças mentais, ele fala que toxina que tem aqui, pescoço, ombro, essa toxina começa a apertar, não vou apertar muito senão vai faltar sangue, começa a apertar as veias que levam sangue para o cérebro, que é o nosso centro de comando, é onde está nossa consciência, nossa razão, nosso bom senso. Começa a apertar e as pessoas vão enfraquecendo a razão, o bom senso. Além disso, por existir pouco sangue circulando, o negativo se aproveita, vem aqui, e a pessoa apresenta sintomas de doenças mentais. E o número de doenças mentais está aumentando cada vez mais, por causa da quantidade de toxina existente no corpo do ser humano. Terrível, né? Vai dissolver, vai derreter. Se as pessoas vão aguentar ou não, esse é outro assunto. Mas vai dissolver, porque o poder do fogo está muito grande. E vai chegar um ponto que não tem mais o que solidifique. Não tem mais, não vai ter mais. E aí a purificação vai ser enorme, né? É o que ele chamou de juízo final, né? Vejamos o surgimento das pragas na produção agrícola. Os fertilizantes, que são substâncias venenosas, quando aplicados... já foi. A utilização de uma grande variedade de fertilizantes acaba produzindo insetos diferenciados para cada tipo de veneno. E estes terão a função de comer a substância, também já foi. Dessa maneira, a razão do surgimento de insetos é o crescimento da força purificadora no mundo espiritual para eliminar as impurezas. Concluímos então que a intensificação de Casso, a essência do espírito do fogo, é o fator que faz surgir rapidamente os insetos para executar esse trabalho de purificação. E quando é em nós, no ser humano, começa a aparecer um monte de bactéria, um monte de elementos que vão se alimentar das toxinas que estão dentro de nós. Bactérias, vírus, fungos, etc. Sei lá mais o que. Não é? Vermes. E se alimentando. Então, verme é um agente, fungo, bactéria ou praga na agricultura, é um agente de limpeza. O único problema é que praga, quando come o veneno, come a planta junto. E os vírus, quando ataca o que está bom também. E a pessoa não aguenta e morre. Triste fim, né? Anteriormente, no mundo espiritual, a quantidade de caço era diminuta. E por essa razão, mesmo usando adubos e fertilizantes, não surgiam muitos insetos devido ao fraco poder de purificação da era da noite. Contudo, de agora em diante vão aparecer muitos desses pequenos animais, o que provocará o aumento dos danos causados por eles. De uns anos para cá tem ocorrido muitas inundações em várias regiões. Quando eu era jovem, elas não aconteciam com tanta frequência. Não é que não tinha, mas não era tão frequente. A ciência comprova isso hoje em dia, que o intervalo entre um furacão e outro diminuiu muito. Entre uma enchente e outra diminuiu muito.
entre uma seca e outra diminuiu muito. Isso é o aumento do espírito do fogo. Ou seja, vai aumentar ainda mais. O ser humano tem que parar de usar remédio, de usar fertilizante, de usar agrotóxico, de usar tudo isso. Tem que perceber o erro. Só que indústria farmacêutica e de agrotóxico é a indústria que mais movimenta dinheiro no mundo. Eles têm uma fábrica de remédios que deixam as pessoas doentes. Então eles têm uma fábrica de doentes que consomem os remédios que eles fabricam. Além disso, essas indústrias farmacêuticas estão comprando as indústrias de fertilizantes, de agrotóxicos, como a Bayer comprou há muito tempo já, a Monsanto, né? As maiores. Então, você envenena de tudo quanto é jeito. Só que o veneno ele é dado em doses bem homeopáticas, porque não compensa vender uma coisa para você tomar e morrer. Compensa te deixar doente por um grande tempo durante a vida e você ser consumidor. Se eu sou dono de uma indústria farmacêutica, eu quero que você consuma o meu produto a vida inteira, desde quando nasce até morrer. Quando nasce já dá alguma coisa, a vacina, sei lá, pinga alguma coisa, e vai dando ao longo da vida, E quando morre, morre no hospital, tomando todo tipo de coisa, porque aí, com o passar do tempo, você vai tomando mais e mais e mais e mais, porque cada remédio produz uma nova doença. Cada pessoa que tem uma doença, no futuro vai ter no mínimo duas. No mínimo. Mas o que a gente tem visto hoje em dia é que uma pessoa que começa a tomar um medicamento aos 20, 30 anos, quando está com 60, 70, 80 anos, está tomando uns 40 comprimidos, 50. E indo no médico toda semana, fazendo vários tratamentos. Ou seja, a pessoa não vive, né? A vida da pessoa é um inferno, uma desgraça. É horroroso. Pior é isso. Sim, as pessoas acham normal. Normal é o normal. Muito bom, é muito bom, acha muito bom. Acha ruim, na verdade. As pessoas acham ruim, não querem tomar. Mas são reféns da ideia de que isso é o certo a se fazer. Cabeça está tão intoxicada que não consegue enxergar a verdade. Não consegue enxergar, não aceita, não quer saber. Mas isso, acredito eu que muito em breve vai ficar tão claro. Só que o problema é quando já chegar essa época, não dá tempo de fazer mais nada. Não dá tempo mais de, como hoje orei, fazer a limpeza da pessoa, para que ela consiga aguentar o aumento do espírito do fogo. Está no fogo para se queimar, não é? A gente tem, sai da palma da mão, espírito do fogo. Vai queimando, vai se acostumando, vai queimando, vai purificando, vai limpando. É o melhor que a gente pode fazer, acelerar o processo. Para que quando aumente muito a gente tenha condição de aguentar, senão não vai aguentar. Vai ser uma catástrofe mundial, sem precedentes. Tá bom.
pouquinho para amanhã, né? Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser.